Nosso título, né, do evento é Papéis da Legalidade na Sociedade Brasileira. E eu preparei aí um texto para a gente discutir e depois a dinâmica do evento vai ser assim, né? Eu vou fazer uma exposição, o professor Akinaton vai fazer a exposição dele, daí na sequência a gente vai discutir as questões levantadas aqui. Então, um texto que eu escrevi justamente para esse evento, para a gente discutir as ideias que são aqui colocadas. As minhas bases teóricas que eu utilizei para essa fala são os livros Positivismo Jurídico, do Norberto Bobbio, o volume 1 da Introdução Geral ao Direito, do Luiz Alberto Vará, o livro La Política de la Legalità, de Cláudio Luzzati, e Raízes do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda. Assim como, por fim, o último livro, né, que eu utilizei foi o livro do professor Glauco de Ostra, que foi traduzido aí por mim e vai ser publicado daqui uns 2 meses. Provavelmente a gente vai fazer um outro evento aqui na faculdade. Primeira lição sobre direito, sobre a justiça penal. Vamos lá no livro. Bom, então vamos lá. Primeiramente, aí a gente vê que a prática jurídica às vezes nos causa perplexidade, né? Decisões judiciais contrárias ao conteúdo legal expresso, negativas a direitos fundamentais por parte de funcionários da administração pública, desrespeitos reiterados à importância da defesa, já que o método de trabalho decorrente do contraditório, apesar de ser constitucional, né, acaba sendo percebido mais como um problema prático do que uma imposição a ser cumprida. Esses são alguns exemplos aí que ilustram a justificativa para a pergunta que nos ocupa e que norteia toda essa discussão do evento, né? Quais as funções da legalidade na sociedade brasileira? Para responder essa pergunta, eu parto de uma hipótese. A hipótese de que, em nosso país, a legalidade é um projeto a se realizar, porque muitas das ideias que justificam esse modelo de direito legislativo não se encontram entre nós, mesmo que a gente tenha adotado uma forma de um Estado democrático de direito. A fim de trabalhar essa hipótese, então, eu emprego a legalidade em 3 sentidos aqui. Primeiro, como uma qualidade atribuída ao agir conforme a lei. O segundo, como nome que denomina o conjunto de disposições legais constitutivas do direito positivo, e aqui inserido também as convenções internacionais e a Constituição, evidente. E o terceiro sentido utilizado é como um guardrail metodológico para o trabalho dos juristas. Sabem o que é um guardrail, né? Se na estrada tem ali, vocês vão fazer uma curva, tem um negócio de metal para quando vocês saírem, não, se tiverem um acidente, vocês não escaparem da estrada. Isso é um guardrail metodológico. A legalidade nos coloca isso, e essa expressão é do professor Glauco de Ostra. Bom, objetivando esboçar uma resposta para essa pergunta que eu mencionei, eu vou apresentar algumas das ideias centrais que justificam a adoção dela como fonte predominante de direito e descrever aí os traços constitutivos da cultura brasileira que me pareceram relevantes para discutir o tema, avaliando daí os papéis que, desde essa hipótese indicada, a legalidade exerce na sociedade brasileira. O primeiro ponto é, por que legalidade, né? Por quê? A legalidade é a fonte primordial do direito no nosso sistema jurídico. A gente adotou um sistema de direito legislativo, né? Seria possível que a gente adotasse, por outro lado, um direito judiciário, que a fonte preponderante de direito seria, ao invés disso, a jurisprudência. Mas isso não foi a nossa opção, né? A gente tem essa opção marcada por condicionamentos históricos, sociais, né? Mas que, de toda forma, é a nossa opção hoje. A gente trabalha a partir dela e eu vejo a legalidade como um compromisso daqui para frente, né? A gente vai ver, claro, a gente pode prever efeitos que retroagem, mas a primeira hipótese vamos partir daquilo que é exposto e a partir dali a gente começa a interpretar a realidade a partir daqueles parâmetros. As vantagens do primeiro modelo, ou seja, do modelo colocado aqui como o de direito legislativo, né, com relação ao segundo, se tornam perceptíveis na contraposição que há entre ambos, se a gente utilizar alguns critérios comuns. Eu vou avaliar esses modelos, então, desde 3 critérios, que são previsibilidade do direito, da representatividade popular na produção do direito e da racionalidade do direito para a população. E apesar de as ideias serem correntes aí na doutrina que trabalha a questão da legalidade, as minhas considerações aqui, o destaque, são específicas, voltadas para o contexto brasileiro, a partir dessas bases de texto que eu utilizei,
e justamente para a gente discutir esse objeto. Com relação a esse primeiro ponto, a previsibilidade do direito, o direito legislativo vai prever em seus dispositivos as hipóteses de conduta e indica os seus respectivos efeitos. O modelo judiciário, por outro lado, teria a jurisprudência como principal fonte do direito e não se saberia com clareza qual critério para se valer de um ou de outro precedente nos casos. Então, aqui a gente teria uma perda em termos de previsibilidade. Em pese isso, claro, aqui considerando coisas brasileiras. Você vai ver, por exemplo, na Inglaterra, os caras têm um sistema que é previsível, se baseia em precedentes e funciona. Mas para nós não seria adequado, porque traria aberturas perigosíssimas para a nossa estrutura social, que concentraria ainda mais o poder na mão dos julgadores. Isso, com a nosso caldo cultural, não seria algo que me parece adequado. Por isso, desde esse ponto de vista, mais adequada ao modelo de direito legislativo. Quanto à representatividade popular na produção do direito, então, a gente considera que a gente vota nos representantes políticos para constituir o poder legislativo, a formação da legislação seria feita com a participação dos diversos setores sociais, pelo menos em tese. A gente sabe que, de fato, não é algo que funciona bem assim. Mas antes de atacar propriamente a legalidade, como essa forma essa fonte primordial aí de direito, a gente precisa saber se o problema é mesmo dela, ou se está na forma com que a gente escolhe nossos representantes com o poder de legislar, ou se está também nas formas de controle para o exercício dessa atividade legislativa. Ao passo que no modelo judiciário, a representatividade popular vai depender, por outro lado, dos sujeitos que constituem a magistratura, né? E aqui, no Brasil, a gente sabe que o primeiro modelo, nesse ponto, com todas as falhas que possa ser, é melhor para nós do que o segundo, né? Quanto à racionalidade do direito para a população, o modelo de direito legislativo dispõe previamente as condutas básicas e as consequências para elas previstas. Por mais que falte uma significação contextual, como sempre vai faltar nos dispositivos legais, a gente vai ter que utilizar o significado de base, né, que dá. Os casos concretos vão trazer essa significação contextual que sempre falta nas disposições. Então, a gente não tem como saber a priori todos os sentidos. Isso é impossível. A vantagem do modelo do direito legislativo está justamente na possibilidade de a gente ter uma significação de base. Aquilo que a gente tem como linguagem comum compartilhada. E que, por mais que não seja algo objetivo, né, representa uma intersubjetividade aceita pela coletividade na medida em que se funciona adequadamente a questão da representatividade, a gente tem um legislativo que produz a legislação e tudo mais, né? Por outro lado, o modelo judiciário depende de expedientes metodológicos mais complexos para aplicação do direito, distinguishing, overruling, esse tipo de questão, que ao invés de argumentar desde os dispositivos legais, a gente partiria de precedentes, né? O problema que a gente veria desde logo aqui é que no Brasil, a gente precisaria destacar, ementa não é julgado, ementa julgado não é precedente para você usar esse tipo, precisaria saber do caso e tudo mais. Então, isso já seria um problema se a gente botasse esse tipo de modelo, né? A resolução dos casos seria mais demorada, menos compreensível, mais afastada da nossa cultura, então mais vantajoso o modelo de legalidade também com relação a isso, né? De todo modo, os modelos não são melhores ou piores do que os outros por si mesmos, dependendo do contexto social em que se inserem, né? É preciso considerá-los, então, né? E por isso, há aspectos sociais do Brasil que demandam um destaque para que a gente aprecie o tema para nós. Os traços da sociedade brasileira que a gente precisa considerar para identificar adequadamente a questão, me parece, brotam, sobretudo, do fato histórico que a gente não pode esquecer, que é que a gente foi uma colônia de exploração portuguesa. Gostemos ou não, a gente herdou muito de Portugal, né? Diz o Sérgio Buarque de Holanda que a gente é o resultado ativo da implementação dessa cultura europeia, né, que não é nem a cultura europeia continental propriamente, né, como os franceses, italianos, mas essa cultura portuguesa, né, que já é bem mais miscigenada, tem todas essas peculiaridades, né, em nosso extenso território. A gente é fruto dessa tentativa. E esse território, além de tudo, é um território vasto, com condições naturais muito particulares, diversas das existentes na Península Ibérica. E mesmo assim, a gente tem uma forma de cultura brasileira, né? A atual forma de cultura brasileira veio de Portugal, diz o Sérgio Buarque, de Holanda, em Raízes do Brasil. Bem ou mal, então, tudo que veio na sequência foi se submetendo a essa forma originária,
e por isso importa destacar algumas características constitutivas da mencionada forma cultural, né? Que são a dificuldade em manter acordos coletivos duradouros, a instrumentalização do espaço público para interesses privados e, por outro lado, a tendência a soluções rápidas e paliativas para problemas que demandariam soluções mais complexas e bem pensadas. Primeira característica cultural que está ligada ao culto excessivo da personalidade que herdamos dos portugueses. Aqui essas características todas eu estou trazendo da Raízes do Brasil. Entre nós, o valor de um indivíduo seria diretamente relacionado à sua independência com relação aos demais. Significa dizer que quanto menos um sujeito depende de terceiros, maior o seu valor individual, desde essa perspectiva cultural. Essa forma de pensar tende a psicologicamente situar os sujeitos em uma posição de supremacia com relação ao coletivo, onde todos se consideram barões. Os acordos coletivos valem apenas enquanto esse pacto for garantido por uma força exterior respeitável e temida. Daí, talvez, uma explicação do porquê que a gente tem tanto apego a essas formas mais autoritárias do governo, né? Assim, o ambiente social se torna mais um contexto de embate de paixões particulares momentâneas do que um lugar de racionalização de forças sociais ativas através do debate público. A finalidade dos regramentos, nesse contexto, vai ser mais direcionada à contenção desses impulsos individuais do que à criação de um futuro melhor para a coletividade. Por outro lado, e aqui uma segunda característica, é a instrumentalização do espaço público para interesses privados, que ela se explica aqui pela tendência, também herdada dos portugueses, né, de que a gente é solidário apenas com relação a familiares ou com quem temos laços privados sentimentais, isso de forma predominante. Esse traço cultural é fruto de uma repulsa a toda moral fundada no culto do trabalho, do desprezo das atividades manuais, das atividades produtoras, fruto de um esforço humilde e desinteressado, que são importantes aqui para a gente gerar uma solidariedade interpessoal com terceiros desconhecidos. O português aqui, idealizado nesse modelo típico aí, né, tende a valorizar o ócio e a considerar como a vida ideal dele a do grande senhor, que não tem muitas preocupações ou que precisaria ir realizar qualquer esforço. Isso faz com que esse sujeito típico, né, privilegie os laços de solidariedade sentimentais particulares. Isso prejudica tanto a coesão social quanto uma lógica voltada aí para o interesse coletivo. Ainda aqui, a última característica seria essa tendência que a gente tem em adotar soluções rápidas e paliativas para problemas complexos. Isso também é uma herança lusitana e que importa destacar para a gente compreender adequadamente a legalidade. Decorrência da predominância de um princípio da aventura na atividade dos homens, né? Esse amor à gambiarra expressa uma tendência ética entre os indivíduos. Aqueles que podem ser qualificados como predominantemente aventureiros, né, que se pautam dessa ética, apresentam como características a audácia, a imprevidência, a responsabilidade, a instabilidade e a vagabundagem. Isso são palavras do Sérgio Bartolã. Em síntese, a ética da aventura representa uma concepção espaçosa do mundo, em que, ao mesmo tempo, se enaltecem os esforços dirigidos por uma recompensa imediata e se visualizam como vícios os esforços sem uma perspectiva de rápido proveito material, de rápido lucro. Esforços assim como, por exemplo, buscar a paz, a estabilidade, segurança e outras questões socialmente relevantes seriam vistos desde essa perspectiva como algo viciado, um vício, algo que não é tão imediatamente relevante para essa perspectiva. A cultura brasileira ela vem marcada, então, por esses traços. Dificuldades em respeitar acordos coletivos, o trabalho alheio e o espaço público. Todas sequelas aí que a nossa terra herdou da nossa colonização portuguesa. Tal qual a excessiva pessoalidade no trato e a resistência em respeitar hierarquias que não sejam fundadas no carisma de um líder forte e temível. Esses são alguns fatos sociais que importam para a gente compreender as conclusões que agora eu passo a apresentar sobre os papéis da legalidade no Brasil. A conclusão eu titulei de legalidade de Gerson. A previsibilidade, a representatividade e a racionalidade seriam os critérios aí que eu utilizei para situar as vantagens no direito legislativo, que coloca como fonte de direito ponderante à legalidade, né?
Apesar disso, esses critérios também podem representar os papéis declarados que a gente visualiza na legalidade. E avaliar a legalidade no Brasil, partindo desses critérios, né, é o que a gente vai fazer agora para chegar às nossas conclusões e justificar aquela hipótese inicial que coloquei a vocês de que a nossa legalidade é um projeto a se cumprir. A previsibilidade do direito sempre será limitada. Sempre porque a gente não pode compreender, o que a gente pode compreender a priori é única e exclusivamente a significação de base da linguagem dos dispositivos, ou seja, aquela significação que a gente tem como corrente daquilo que é colocado. Mas, e é com base nisso, né, que a dogmática vai fazer o seu trabalho. Direito não é porque a gente não tem uma significação identificável a priori que é um negócio racional. Não, a gente consegue, a partir dessa intersubjetividade que a gente aceita enquanto coletividade, partir disso como um ponto de partida seguro para discutir e teorizar sobre o direito possível, né? A dogmática ela seria, então, essa forma que a gente vai teorizar sobre essa significação básica, deixando aí a prática jurídica essas significações contextuais que surgem nos casos concretos. Essa significação de base, então, é o que nos oferece a legalidade. É o nosso guarda-reio metodológico dos juristas. Porque isso constitui os limites entre os quais podemos exercer de forma socialmente compreensível a nossa própria atividade. A legalidade é uma condição retórica de significação jurídica, que viabiliza a constância das significações intersubjetivamente compartilhadas e reforça a coesão social. E pelo excessivo culto à personalidade que a gente herdou dos portugueses, porém, a gente nota que, na praxis, decisões extrapolam, muitas vezes, os limites desse guarda-reio, para afirmação de posições particulares, muitas vezes. E isso, por outro lado, prejudica a representatividade popular na produção do direito, nosso segundo critério, né? Nosso segundo papel da legalidade. Porque os sujeitos legitimamente ocupantes da posição do poder, quando fazem valer as suas preferências privadas em detrimento dos limites colocados pela legalidade, atuam como se legisladores fossem, praticando aí atos de pura força, mas que por vezes são socialmente tolerados, porque vários fatores, né, inclusive desses psicológicos que eu coloquei a vocês, mas não deixa de ser algo socialmente danoso para o tecido social, para a questão da coesão, né? A predominância da solidariedade sentimental voltada ao âmbito privado faz com que a legalidade seja percebida como um obstáculo à concretização de interesses particulares. Isso talvez seja uma das razões pelas quais a gente vê esse desrespeito reiterado pelas regras dos dispositivos legais. Além disso, aí, a racionalidade do modelo de direito legislativo se perde quando, na aplicação, a estrutura formal pela que socialmente optamos não é levada a sério. O princípio da aventura e o amor à gambiarra, aliados aí à preponderância dos interesses privados sobre os da coletividade, por seu turno, fazem com que um modelo que se pretende racional se torne pura hipocrisia e um instrumento de dominação. Se as premissas colocadas para um modelo de direito legislativo não funcionam, se as premissas colocadas para que o modelo de direito legislativo funcione não são respeitadas, é evidente que as conclusões vão ser irracionais. Isso não invalida a proposta do modelo. Ao contrário, representa uma falha de implementação, que precisa ser pensada e avaliada para que seja possível decidir o que a gente vai fazer enquanto sociedade. Portanto, aqui no Brasil, a legalidade é um projeto a se realizar, porque, em verdade, temos uma legalidade gerso. Nosso sistema jurídico está inserido em uma sociedade e em nossa história. Negar esses fatores afasta a discussão dos próprios fenômenos e aliena os indivíduos. De todo modo, eu acredito que o modelo da legalidade, com todas as falhas e dificuldades que ele tem, é muito melhor para nós do que um modelo de precedentes. É uma posição ideológica, de fato, mas qual que não é? E se é assim, o que a gente não pode na verdade, nos esconder atrás de máscaras de neutralidade ou ocultar nossas premissas argumentativas. O espaço público é de todos. E justamente por isso, né, eu acredito que o que deve nos unir nesse âmbito é a força dos argumentos, não a força bruta de indivíduos truculentos que simplificam fenômenos aí para ocultar os seus problemas e dominar as pessoas desavisadas. Então, agradeço a atenção de todos. Essa era a minha exposição.
Se quiser, mestre, fique à vontade para tocar o barco. Ótimo, ótimo. Primeiramente, né, queria parabenizar. Eu sempre fico sempre um pouco constrangido, porque o Sr. Bruno é um grande especialista aí na parte do processo e um estudioso atento, né, um acadêmico brilhante. E então discutir um tema que é um espaço tão comum para ele sempre me coloca um certo constrangimento, mas apesar de, obviamente, a legalidade fazer parte das minhas discussões por outros vieses, né? Muito mais pela questão, né, da pesquisa de cunho mais sociológico, verificando o direito a partir das ações e não a partir de uma razão, né, desconectada do espaço, do tempo, dos agentes, dos interesses, né? Então, primeiramente, parabéns. E queria também agradecer, Bruno, o teu empenho que você tem tido aí com a instituição na organização dos eventos, das atividades. Tem sido realmente um prazer trabalhar com você e notamos por esse evento e como a certificação vai ocorrer, ou seja, né, a tua qualidade. Eu vou tentar ser o mais breve possível, né, o que às vezes acaba sendo difícil por conta da minha... Eu acabo falando bastante, mas eu ia começar a falar o seguinte: eu acho que você trouxe alguns pontos muito importantes que nós vamos abordar, que eu vou abordar na minha fala, às vezes um tom um pouco mais crítico do que talvez seja esperado, justamente por conta dos autores canônicos, né, que nós trazemos, né, como, por exemplo, o Sérgio Buarque de Holanda, que, apesar da sua importância histórica, ele também merece ser submetido à crítica, justamente por esse ranço bastante eurocêntrico, né, e bastante totalizante da visão da cultura brasileira e do brasileiro como um todo, seguindo aí a linha de Gilberto Freire, também a linha do Raimundo Faoro, e posteriormente também do Roberto da Mata, que é discípulo, né, do Sérgio Buarque de Holanda. Eu organizei minha fala em 5 pontos, né, para facilitar um pouco a minha organização mental. Eu falo um pouco mais livremente. Minha fala vai ser sobre a fachada da legalidade, né? Eu estava usando ontem o Pedro Costa, né? Eu estava usando o Grossi. Eu estava lendo ontem à noite o Paulo Costa, Pedro Costa, perdão, e é muito interessante como ele organiza, né? E ele fala no momento seguinte que o fascismo ele se coloca como... Ele não só anula necessariamente ou acaba com a legalidade, mas coloca a legalidade num espaço muito vinculado à fachada, né? Então, pensando um pouco dessa ideia de fachada e também usando aqui a ideia do interacionismo, né? A ideia do Goffman, para pensar justamente como que a gente se coloca, né? Como a gente constrói a legitimidade a partir de elementos formais para ocultar, né, em certa medida, elementos que não podem fazer parte daquilo que é entendido como legítimo do espaço público. Né? Só um exemplo rápido, né? Eu até ia colocar imagem, mas tem uma imagem muito interessante que vale a pena vocês pesquisarem. Coloca aí na internet, o nosso colega Kaká, né, advogado, coloca Kaká STF. Você vai ver o Kaká de shorts dentro do STF. E se eu entrar, eu advogado lá, sem gravata, os caras não deixam nem entrar. Né? Ou seja, né, a fachada da legalidade, da liturgia, né, ela esconde, em certa medida, uma série de elementos estruturais que acabam sendo ocultados em nome justamente do universalismo. A mesma coisa que acontece, inclusive, quando Sérgio Buarque de Holanda faz essas relações ibéricas, né, localizando no Estado, ou mesmo de certa forma quase racista, né, na população brasileira, né, os males pelo qual a civilização não consegue se impor aqui de forma desenvolvida, né? Ou seja, falta talvez uma visão mais contemporânea, a partir da década de 60, ele é um cara de 30, é um cara do seu tempo, obviamente, né, de pensar a ideia do subdesenvolvimento, né? Ou seja, esse espaço pelo qual nós fomos destinados historicamente. Bem, vou começar com Era Uma Vez, né? Você já saiu Era Uma Vez, é ótimo, porque Era Uma Vez na Europa, né? Ou seja, a ideia da legalidade, pessoal, ela é um instrumento, é uma técnica, né? Uma técnica, obviamente, que não é comum às experiências universais dos povos. Alguém poderia falar assim, mas a ideia de norma, de regra não existe? Existe, mas a legalidade ela tem uma configuração muito específica, muito própria, e tem uma história, né, marcada na Europa muito clara com a relação da soberania. Ou seja, a ideia por isso que é a historinha, né? Ou seja,
A ideia de você controlar a soberania, né, dos autoritários, dos reis, dos indiciocráticos, dos déspotas, né, a partir de um controle racional dessa prática, da prática do que seria o público, né, da prática do que seria o Estado, né, pode pensar várias figuras de linguagem para poder trabalhar isso, né, a partir justamente de um controle racional, organizado, que permitiria dar aquilo que ele falou, né, que o professor Bruno falou, que é a segurança jurídica. A imagem que eu coloco aqui é uma imagem muito interessante, que é a imagem justamente de Cristo abençoando o rei, dando a ele a legitimidade, né, das suas ações, da soberania dele. A primeira coisa que é importante que a gente fale aqui é que a legalidade, antes de mais nada, ela é um instrumento de negação, não só de afirmação, porque ao se afirmar o que é legal, rapidamente você coloca um rol imenso de ilegalidades. Então, a legalidade ela tem um momento muito importante na história, na configuração da história europeia, justamente organizando os processos de conflito, sobretudo entre nações. A primeira forma de organização disso se dá, em certa medida, de forma do direito internacional, o Carl Schmitt mostra muito bem isso, mas, sobretudo, para deslegitimar ações de conflito daquelas que não são reconhecidas como tal, né? Ações, por exemplo, aqui dos cátaros, no norte da França, que foram dizimados, né, por não estarem, né, dentro da noção, dentro do espaço cravado pelas autoridades do que seria legal. Então, para a gente pensar inicialmente, eu acho, qualquer coisa para pensar a legalidade, primeira coisa, a gente tem que pensar nessa noção universalista, né, universal do iluminismo, né, que marca também essa retomada do direito. Então, direitos humanos universais. Será que nós temos humanos? Será que o ser humano é universal? Será que a categoria de vida qualificada, vida que merece ser vivida, que é uma categoria, né, fundamental do direito, né, no contemporâneo? Será que ela existe, né, empiricamente? Será que ela existe ontologicamente? Ou será que ela é uma construção valorativa? Isso também está submetida a uma outra série de elementos históricos, culturais, que por vezes anulam ela, né? Historicamente, fica muito evidente que mesmo a noção de humanidade, de vida qualificada, ela é uma construção social, né? Ela não é uma construção universal. Inclusive, há momentos em que se suspende isso, como aconteceu no século XX e como acontece em tempos atuais, né? Quando, né, se deflagra uma guerra deliberada a populações inteiras, seja aqui, seja na Europa, seja em outros locais. O segundo momento é que a legalidade, ela, como se coloca como imposição universal civilizatória, o padrão de desenvolvimento que nós temos que alcançar, né? Como muito bem fala, né, um projeto a ser realizado, isso opera através de duas práticas fundamentais, que é um epistemocentrismo, ou seja, você anula as outras possibilidades de compreensão dos objetos. E quais são os objetos aqui que nós falamos? Objetos que são vinculados ao direito, como, por exemplo, público e privado. As categorias públicos e privados não são universais, né? Até como, por exemplo, a partir da prática do etnocídio. A Europa, que hoje nós vemos como alguns países, eram milhares de povos, milhares de diferenças étnicas, culturais, que foram sucumbidas, né, a partir do processo de construção dos Estados nacionais e da legalidade. Se a gente pega, por exemplo, a Carta Magna, né, no século XII, aquilo ali representa justamente uma submissão, né, um processo, obviamente, de regulação da autoridade da coroa central, da centralização do poder em certa medida, mas também, em certa medida, né, um avanço no processo pelo qual você acaba com a multiplicidade em nome da unidade, de uma unidade. Né? A unidade qual? A unidade legal, a unidade pelo qual se vai estabelecer aquilo que é o direito. Por fim, nós temos aqui a colonização dos saberes, né? Ou seja, se torna tão evidente, tão óbvio, né, o direito, né, nessa lógica, que qualquer outra forma possível de resolução, de ligação de conflitos, né, ou de mesmo de reconhecimento, né, dos limites escolásticos, ou seja, dos limites racionais, de pensamento, de organização do direito processual ou do direito penal, por exemplo, né, se tornam impossíveis de ser pensados. Ou seja, é tão colonizado que qualquer outra solução para além daquilo que nos estabelece como fronteiras, como paredes, né, se torna impossível de alcançar. Então, eu acho que é importante a gente partir desses três pontos fundamentais, né? A noção pelo qual o direito se coloca como matéria universal, colonização dos saberes e as decorrências disso, que é o etnocídio e o epistemocentrismo. Muito bem. O nomos, né? O nomos é uma categoria muito legal. Nomos, né? O nomos, né? São três palavras legais do grego, né? O logos, nomos e o taxis, né? O que seria isso? O saber, o conhecimento. O nomos seria a lei, a legalidade, né? A legalidade, ela é uma palavra também muito histórica, então ela tem muitas atribuições históricas que não são necessariamente a que nós utilizamos hoje, né? Como, por exemplo, a própria ideia de nomos, né? Mas, em certa medida, ela tem uma proximidade.
e a ideia de táxis, que é a ordem social, a ideia de ordem, a ideia de uma organização, inclusive no sentido de você organizar o mundo, quais são as ordens naturais que permitem a gente compreender o sentido das coisas. E eu estou usando aqui uma referência muito curiosa, que é a ideia do Nomos na Terra, um título do Carl Schmitt. Porque para ele o direito, obviamente, é um elemento de conflito, é um elemento de tomada, de conquista, né? A ideia do nomos, para ele retoma do germano, né? Do germano antigo, a ideia do nemen, do pegar, do velen, da ideia de pastorear, né? De controlar, mas sobretudo também de nomear as coisas. Então, quando nós falamos em legalidade, antes de mais nada, estamos falando de um princípio pelo qual você organiza princípios fundamentais de visão e divisão do mundo, estabelecendo quais são os conflitos legítimos. E aí está um dos papéis da legalidade no caso brasileiro, que é diferente do papel europeu, porque lá existe a noção da validade do conflito por conta do reconhecimento das noções de cidadania, né, de cidadinos, que são muito antigas, muito cravadas no espírito popular. Então, por exemplo, um policial matar 15 jovens na França, se submeteria a França ao caos, né, de manifestações, de reações ao conflito. Então, obviamente, no Brasil isso não se consolida porque é um outro instrumento pensado. E aqui eu convido vocês a pensar, como eu falei ontem para vocês na fala do São Martim, para pensar o seguinte: no Brasil, na América Latina, nesse espaço, nessa grande pátria colonizada, que é o sul do mundo, ou nós inventamos ou nós erramos. Porque se copiarmos, fatidicamente acontecerá o que acontece hoje no Brasil. Então, a legalidade ela opera por isso, como uma divisão primordial. Me permita aqui aproximar, né, para ler para vocês o que eu estou usando o Cassirer, que ele fala sobre a mito do Estado, né, ou seja, as divisões primordiais do mundo. Então, de forma reduzida, o nomos é a coerção incorporada que é ratificada pelo inconsciente, usando Bourdieu. São as formas simbólicas que permitem classificar e dividir o mundo social através de um fundamento de visiones. Esse princípio orientador não é dado pela natureza das coisas, mas depende dos interesses que regem essas divisões primordiais, porque é a partir daqui, inclusive, que se configuram os conflitos legítimos e aquilo que não pode ser dito, inclusive. Não se pode dizer a possibilidade de você pensar outra coisa para além do Estado, para além da legalidade, para além do capital, ou seja, estabelece, através da própria linguagem, uma arbitrariedade daquilo que é tão óbvio que não pode nem ser discutido. Como assim, né? Sem direito? Né? Claro, minha fala aqui ela vai ser num tom ideológico, como falou muito bem ele, todos nós somos, eu estou aqui provocando vocês a partir de uma visão muito mais anárquica do direito, né? Do anarquismo metodológico, do anarquismo, né, dos objetos, porque me parece que é o principal quebrador de barreiras, né? No final, eu vou, obviamente, falar um pouco da legalidade no sentido de protegê-la. Aqui é uma imagem muito interessante do Debré, para vocês verem, uma imagem, né, que mostra muito bem essa organização do mundo. Essa organização do mundo, né, entre brancos e escravizados, ela tem um sentido pleno na época, pleno, total, né? Não havia dúvidas quanto a isso. Os que tinham dúvidas eram punidos pela legalidade da época, né? Porque a legalidade reconhecia aquela legitimidade como fundamental. Muito bem, inclusive, incorporada numa linguagem tanto quanto branda. Eu não gosto de fazer crítica aos autores canônicos, no sentido de criticá-los como eles fossem pessoas, né, ineficientes. Muito pelo contrário. Sérgio Buarque, Gilberto Freire são gênios da nossa época. Mas, obviamente, né, também como todos nós, como eu, como Bruno, como vocês, situados, engolfados, engolidos pelo seu tempo. Ou seja, marcados pela experiência pelo qual eles vivenciavam aquela realidade, que naquele momento, né, na Revolução de 30, de Getúlio Vargas, exigia a formação do Estado Nacional, né, do pensamento, de uma linguagem do Estado Nacional. Segundo ponto é a legitimidade. A legitimidade é muito interessante. Aqui eu coloquei uma outra imagem forte, né, uma imagem que é ganhadora do prêmio Vladimir Herzog, né, uma imagem poderosa, né, uma imagem que mostra muito bem como que a gente pode, como que nós devemos pensar a ideia da legitimidade, da legalidade. A legalidade, né, como vai pensar o Weber, é uma forma de legitimidade. E o que é legítimo não é necessariamente o que é bom, o que é legal, é aquilo que tem efeitos. Ou seja, a obediência é o efeito da legitimidade. Se você obedece porque você ama, porque você tem medo, porque você acredita, ou porque você crê que isso é a melhor forma de viver o mundo, né, é legítimo. Então, ou seja, não interessa o motivo pelo qual você obedece. A consequência da legitimidade é a obediência, né? É a finalidade pelo qual se segue o sentido das ações, essa espécie dessa
pode pensar num conceito que eu gosto muito, dessa conformidade entre sentido e ação. Então, para dizer, ou seja, de forma mais rigorosa, como diz o Bourdieu aqui, essas formas de classificação sociais, a legalidade, aqui especificamente, são socialmente constituídas de arbitrárias ou convencionais, isto é, relativas às estruturas de um grupo considerado. E aí nós chegamos a outro momento, não só porque a legitimidade cria a ilegitimidade, então é legítimo você fazer uma grilagem de terra, é legítimo você fazer um genocídio da população indígena, é legítimo você cercar um pedaço de terra, como diria Voltaire, muitos anos atrás, né, no discurso sobre a desigualdade dos homens, você cercar um pedaço de terra e chamar de teu, mas é ilegítimo você reclamar isso por vias legais, democráticas, de movimentos sociais como o MST, que é jogado, né, à margem da ilegalidade, por exemplo, criando no próprio direito. Não estou falando em relação aos movimentos, né, neoconservadores ou reacionários. Você encontra, por exemplo, uma linguagem que não existe no direito civil, que é a linguagem da invasão, né? A invasão, essa palavra não existe no direito civil, mas é incorporado nas sentenças, porque se naturaliza uma linguagem pelo qual se pensa o que é legítimo e o que é ilegítimo para além da legalidade, ou seja, em último caso, a legalidade é superficial ao real. Ela não alcança a profundidade da realidade social que vivemos, justamente por conta da razão e da moral. O que eu quero dizer com a razão e com a moral? Aqui eu coloquei essa imagem, há 2, 3 anos atrás, se eu falasse mal dessas figuras aqui, eu era ofendido pelos alunos, né? Era abandonado. Esse professor é um maluco, como é que ele fala mal do nosso Batman, do Moro, né? E por que isso? Porque as ações humanas, elas não são plenamente racionais. Em qual sentido eu quero dizer isso? Não que não tenha um raciocínio, que sejamos, né, irracionais, mas esse raciocínio, essa racionalidade não é externa à nossa moral, não é algo que você possa pensar do tipo, vou pensar planificadamente dentro de um critério científico. Nós fazemos isso na ciência com um esforço muito grande, sempre submetendo ao erro, nós estamos sempre errados, sempre falsos, nossas visões são sempre parciais, né? Ou seja, nós reconhecemos isso como um elemento central. As nossas ações cotidianas não são assim. Nossas ações cotidianas são marcadas pelo senso prático, que é marcado pela verdade, pela realidade, por essa adaptação, por esse consenso. Então, ou seja, é o acordo entre as estruturas cognitivas incorporadas, tornadas completamente inconscientes. As estruturas objetivas são o verdadeiro fundamento do consenso, ou seja, essas estruturas que nós falamos objetivas são essas estruturas culturais, sociais, que se for pegar, por exemplo, numa leitura mais marxista, inclusive materiais. Diferentemente do que diz o Sérgio Buarque de Holanda, esses elementos não estão submetidos a uma herança genética, histórico-cultural dos portugueses, mas sim estão relacionados a uma relação de poder que se dá de uma forma colonial brasileira. Obviamente tem uma relação com Portugal, não se trata de uma relação de uma ausência absoluta, mas não são determinadas por elas, porque aqui nós temos novas relações de poder criadas pelos grupos dominantes, né? pelos grupos que são grupos, por exemplo, oligárquicos, de elite do Estado e outras formas assim. Então, aqui eu trouxe um outro texto que é importante, esse aqui é um texto já meu, né? Que fala assim: portanto, o conhecimento do qual deriva a obediência e o cumprimento do dever legal tem o seu fundamento na ordem social, não na lei, na ordem social e nas representações coletivas das instituições públicas, determinados grupos sociais, né, de determinados grupos sociais. A legalidade serve para investir o sujeito do cargo público, dando a ele autoridade na qual qualquer reação pode ser vista como uma afronta ao motivo de intervenção violenta. Coloquei 2 exemplos aqui que eu já escutei. Você quer discutir com polícia? Eu estou mandando, é uma ordem. Ou seja, a legalidade serve muito mais para autorizar essas pessoas a agir em nome do Estado do que para garantir que essas ações sigam, como você falou muito bem, os guarda-reios, os trilhos do estrito cumprimento do dever legal. Ou seja, serve para ser invocada pelas instituições judiciárias para tornar lícitas ou ilícitas determinadas condutas dos agentes públicos. E não é por outro motivo que nós notamos o próprio judiciário violando preceitos fundamentais do direito, que não são nem invenções modernas, são coisas clássicas, como, por exemplo, a própria noção da legalidade enquanto taxatividade. Né? Quando você fala, né, o que significa a pessoa punida, a pessoa, por exemplo, que a segunda instância, né, aquela ideia lá da pessoa poder ser executada sem ter o trânsito julgado. Isso nos faz pensar o que é a força do direito. Qual que é a força do direito, então? Né? A força do direito é justamente na construção da legitimidade por via da legalidade, que tem um conteúdo amorfo.
Ou seja, ele pode ser moldado conforme a realidade que se coloca diante dele. Ou seja, não temos segurança jurídica de maneira alguma, porque justamente a legalidade se molda aos interesses e aos movimentos políticos que se dão de forma sempre interessada e sempre localizada nas suas relações. Aqui eu pego uma frase do Bourdieu, deixa eu ver se, uma frase do Bourdieu que é maravilhosa. Ele chama isso de mitopoietas, né? Ou seja, os criadores de mitos, né? Que somos nós, somos os juristas. Ou seja, há que se indagar quem são os mitopoietas, os fabricantes dos mitos, como eles são formados, que interesse eles têm, em que espaço de concorrência eles estão, ou seja, qual que é a concorrência de um magistrado, o que faz um desembargador correr, o que faz um professor de direito correr, o que faz um policial correr não é a mesma coisa, mas todos eles estão relacionados a essa crença, ou seja, ao espaço de concorrência em que estão, como lutam entre si, com que armas o profeta excomunga, o padre canoniza o bom profeta e excomunga os outros. Ou seja, como é que nós escolhemos a figura, por exemplo, como Thomas Hobbes, como uma figura central para a compreensão do Estado durante 400 anos, e ocultamos, silenciamos uma figura como Etienne de La Boétie, que falava da servidão voluntária, falava justamente de uma visão já anárquica, não reconhecendo a autoridade do rei, não reconhecendo a legitimidade daquelas ações que eram reconhecidas como positivas, como a finalidade, como o fim do conflito. O Hobbes não é um autor da guerra. O Hobbes é um autor da paz. Ele quer a paz, ele não quer a discussão da guerra, sendo que os conflitos não são reconhecidos como legítimos por ele, porque o legítimo deve ser aplacado, né? deve ser sufocado, controlado, monopolizado pelo poder soberano. Então, ou seja, as autoridades que nós olhamos aqui, representando o TJ de São Paulo, todas elas de uma mesma classe social, todas elas do mesmo perfil, né? Também formados pela Escola de Direito, formados pela instituição pela qual eles compõem, constituem os interesses que nós não conseguimos engolir, que nós não conseguimos colocar na legalidade, porque a legalidade não reconhece esses conflitos sociais, não reconhece essa realidade social tão forte pelo qual o sentido da ação deles define o processo decisório, não pouco a ver, muitas vezes, com a legalidade. Então, né, só aqui para concluir já, então, a guerra pelo direito, qual é o poder do direito? Né? Assim, a legalidade é fruto de um sistema de agentes em disputa pelo próprio sistema de construção dos sentidos. Desta velha disputa entre a nobreza da espada e a nobreza de toga. Vimos agora em relação com a prisão do Daniel Cerqueira lá, né? Essa relação tensa entre o poder político e o poder jurídico, que nos dias de hoje aparece ter sido superado através da dominação legal das instituições responsáveis pela violência pública. Enquanto a legalidade como uma matéria amorfa e moldável pelas instituições judiciárias através de uma lógica institucional e subjetiva particular. Um outro exemplo, mandado de prisão, de busca e apreensão coletiva às comunidades. Isso aí é excressado pela ciência penal e processual penal, mas reconhecida pelos tribunais. Porém, é preciso destacar que a legitimidade construída legalmente através da concessão do poder público oficial não se dá pela lei, mas pela crença que se constrói sobre o que é oficial. Então, mais vale aqui, mais vale uma farda do que a lei. Mais vale uma toga do que a lei. Mais vale a autoridade construída pela ordem pública, pela crença, do que propriamente a lei. Insisto que a lei é a última ressalva, a última garantia daqueles que estão a serviço do público. Porém, ela não é a fonte da mobilização e da racionalização das práticas, dos policiais, dos promotores. Haja exemplo o Moro e o Dallagnol. O monopólio da violência simbólica é central na configuração do Estado moderno, ainda que o uniforme, a toga e as estruturas de rituais sejam suficientes para assegurar sua eficácia de dominação e obediência, a legalidade é o substrato que garante a legitimidade no fim, porque ela é construída. Então, só para concluir ainda, os grupos dominantes disputam isso, disputam o poder de construir a hierarquia dos princípios de hierarquização. Esse é um tema que você gosta, né, Bruno? Os princípios, a hierarquia dos princípios de hierarquização, a criação dos elementos de imposição e legitimação de dominação de uns sobre os outros, a domesticação dos dominados. O sistema simbólico deve a sua força ao fato das relações de força que eles exprimem só se manifestam neles em forma irreconhecível de relações de sentido. Ou seja, não é verificado na legalidade, é oculto, né, em certa medida, é implícito. E ao se fazer crer
reconhecido e capaz de mobilizar, ignorado como arbitrário, a doxa deixa claro que o seu poder não está somente nos sistemas simbólicos, mas o que se define numa relação determinada e por meio desta entre os que exercem o poder e os que estão sujeitos, quer dizer, isto é, na própria estrutura do campo que se produz e reproduz as crenças que nós temos, né? Eu não vou mostrar esse vídeo, aqui é um vídeo do YouTube, vocês podem colocar lá, mas é um vídeo de uma manifestante, 17, lutando contra o que vocês provavelmente já possam ter esquecido. Eu fico perguntando, né? Que legal, como é que foi essa reforma da Previdência? O que adiantou? Melhorou o Brasil, hein? Olha, naquela época todo mundo falava, tem que ter reforma. Serviu só apenas para garantir, né, privilégio para essa casta, para esse estamento brasileiro que se configura como um estamento nobiliárquico, que são os militares. E vocês, como é que ficaram? Agora, essa manifestante de 2017 que estava lá lutando contra a reforma da Previdência, atacada, perseguida por policiais militares, xingando essa jovem estudante de vagabunda, de piranha. Você tem que trabalhar a sua cadela, falando dessa forma, filmado, não sozinho, com outros policiais, ferindo literalmente a lei, cometendo crime. Agora a pergunta é, quais desses policiais são punidos pelas autoridades, pelo Estado, pela justiça brasileira, que reconhece a legitimidade daquele ato, seja ela pela declaração, mas principalmente, como é o mais comum, pela negação, pelo desinteresse interessado. E, por fim, o teatro do legal, né? O teatro do legal é por conta disso, essa fachada, né? Ou seja, né, aqui eu pegando o Goffman, né? O Goffman é um autor que eu gosto muito, que estuda justamente as interações. Para o Goffman, o público, ele não é criado pelo direito, o público é criado pelas rituais de publicidade. O que é o ritual do público? Eu não posso chegar para um juiz, eu posso chegar para um juiz antes da audiência e falar, ô, brother, e aí, aquele futebolzinho, vamos tomar aquela cervejinha no final de semana? Ele vai falar, vamos, Akhenaton. Quando a gente entra na audiência, deixa eu tirar minha cara, quando a gente entra na audiência, tudo desaparece. Vossa Excelência, tudo bem? Eu gostaria de fazer uma manifestação aqui para poder rolar os autos. Ou seja, o ritual, né, ele engloba o rito da legalidade, que é fundamental para que se dê legitimidade aos atos, pelo menos mínimo, né? Porque senão seríamos sucumbindo à barbárie absoluta. Ou seja, né, o Goffman falando da polícia. Vemos uma equipe de patrulha composta por 2 policiais que assistem os atos ilegais e semi-ilegais praticados um pelo outro. Vimos agora um policial dando um tapa na cara de um cidadão na rua e ele defendeu no grupo dos amigos policiais que eu tenho, mandou lá, né, dizendo que ele estava agindo certo, dar o tapa. Né? Ou seja, um ato criminoso, né, como qualquer outro ato criminoso. Né? E que estão em excelente posição para desacreditar a multa demonstração da legalidade diante do juiz. Eles estão imbuídos da solidariedade heróica e cada um se apegará à história do outro, o que nós chamamos hoje no direito penal de unicidade dos fatos, né? Os fatos são uníssonos, né? São declarados comuns, né? Pouco importante as atrocidades que encubra, ou por menor que seja a probabilidade de alguém acreditar nela. Ou seja, a legalidade ela acaba servindo como um espaço de garantia das ilicitudes, não como um impedimento da ilicitude, mas uma garantia das ilicitudes, né, que podem se tornar legítimas. Né? Ou seja, é acima e sobre os ombros do sistema de justiça criminal e de seu capital da legalidade e da violência legítima que é delineados rituais, dispositivos e um conhecimento tão esotérico que transcende a própria teoria, construído uma teoria da teoria, e uma teoria da prática, que é isso que o Bruno reclama, né? Ou seja, nós temos uma teoria desconectada da prática porque nós não constrangemos os juízes a seguirem os guarda-reios da legalidade. Construindo uma teoria da teoria e uma teoria da prática. Essa sim articulada nas interações interpessoais, familiares, privilegiadas, de dádiva, né? Ou seja, dádiva no sentido de troca, né? Fronteiras morais, distinções e aproximações. A legalidade jurídica penal constrói um roteiro bem definido, agenciado, manipulável pelos agentes do sistema de justiça criminal em disputa, que encontra o processo criminal, os autos criminais, o palco para o teatro da guerra. Através de uma rede complexa de dispositivos normativos agenciados nas práticas jurídicas, asseguram que a seletividade das políticas públicas de violência e de segregação, a legitimidade da atuação das forças de segurança em caso de excesso e arbitrariedade no exercício seletivo da força, e informa a margem da legalidade, aquilo que ele chamou de guarda-reio, não para que ele não possa sair, mas daquilo que ele pode ou não pode fazer e aquilo que é ou não é prova, ou seja, até o que ele precisa fazer para legalizar uma ação ilegítima, para arredondar. E aqui, por fim,
mostrar para vocês o quê? Uma fala de um juiz, né, decidindo sobre a vida das pessoas. Ele fala: você quer saber como eu decido mesmo? Vou te dizer. Eu leio a inicial, mais especificamente o pedido, por ali já tenho uma ideia do que a pessoa quer. Depois leio os fatos. Se for um tema desconhecido que eu nunca tenha decidido, aí vou à contestação para ver qual é a questão que vai ser discutida. Se for um tema que eu já conheço, eu nem vou à contestação. Ou, no máximo, vou à contestação para não ter problemas com embargos de declaração, por ter deixado alguma coisa de fora. Ora, agora, nas questões novas, depois de ler a inicial contestação, já se tem uma ideia de qual é o recorte daquele debate e aí já se tem uma resposta. Acho que a decisão não é um processo racional. Aí, Bruno. Acho que a decisão não é um processo racional, é uma escolha sentida, intuitiva, ou seja, moral. Ele está dizendo isso, moral, ele está dizendo. Né? Chame-se como quiser. Depois de decidir, vou buscando como justificar a minha escolha. Acho que o juiz sente, intui, sei lá como é que se pode chamar isso. Eu acho que o juiz não decide, pelo menos ele não escolhe. Ele decide e depois justifica. Os rituais jurídicos através dos quais se constrói o público mascaram-se os interesses das subjetividades a partir das técnicas e aparatos jurídicos de construção da legitimidade a partir de uma legalidade formalizada para gerir ilegalismos. Aqui outras imagens dos policiais executando as pessoas, né, que foram absolvidos e soltos imediatamente pelo juiz, inclusive, de maneira sumária. Aqui polícias, né, agredindo as pessoas, né? Ou seja, a pergunta é a seguinte, né? Em vez de nós termos aqui o senhor de escravos no século XIX, nós deveríamos ver quem que está sobre a canga do povo brasileiro, garantindo a maior violação de direitos humanos da história. Não é feito pelas populações da periferia, é feito pelo próprio Estado brasileiro. Eis aqui o peso da canga que recorre sobre aqueles que sangram, que labutam e que, né, tiram os pós das mangas para o final de semana poder tomar, quem sabe, uma cerveja. E aqui, para concluir, o Daniel Silveira, que foi preso, esse deputado maluco aí, né? Ele falou o seguinte, olha que interessante isso, Bruno. Não dá para contar quantas vezes eu acionei o gatilho, mas não tive desvios de conduta. Nunca matei ninguém, não por erro, rindo. Completou ao ser questionado quantos matou? Ah, devo ter o quê? Matado uns 12 por aí, mas dentro da legalidade. Assim como a chacina do Morro do Falé. 15 mortes, garotos assassinados com faca, estripados pela Força de Segurança Nacional, que seguem impunes, seguem absolvidos. Então, a legalidade no Brasil, né, por não ter sido construída aqui, por não ter sido uma cópia, nós não inventamos ela, né, nós erramos. E por isso nós constituímos uma legalidade de fachada. Isso aí, muito obrigado. Vamos ao debate. Grande mestre. Obrigado aí pela oportunidade de participar do evento com você. Eu fiquei assistindo aqui tua fala animado, ouvindo o que você tinha a dizer. Agradecer pelo que você me disse ali no começo da fala. Eu, às vezes, você sabe, mas falar não atendo muito essas questões de agradecimento, mas eu sou grato muito a vocês, sabe disso. E participar de um debate de um tema dessa relevância com você é um negócio que, para mim, né, que eu professor que ia palestrar na época que eu estava no centro acadêmico lá da PUC, lá na faculdade, né, uma coisa muito, muito bacana. O que eu estava pensando, depois eu queria até, depois que você me passasse esses textos que criticam a postura de Sérgio Buarque de Holanda para eu poder ler depois. Com relação a isso, da tua fala, me chamou a atenção que eu não sei se eu me fiz muito claro sobre alguns dos meus pontos. Eu queria só, agora, nesse primeiro momento, tentar delimitar o que a gente tem de comum sobre o tema, para ver o que a gente tem de discordância sobre o tema. Eu, quando estava fazendo a minha fala, me deparei com as possibilidades de considerar a legalidade como esse modelo tradicional, que é o modelo universalista, esse que você mencionou, que é a descrição específica daquilo que o Cláudio Luzzatto chama de o modelo de Montesquieu. Ninguém duvida que, de fato, a questão da legalidade como pensada por Montesquieu, que o juiz seria a boca da lei, que a gente aplicaria as normas de uma forma assim, quase que matemática, não se sustenta.
Fato, não tem como se sustentar mesmo. E por isso eu não se deixei claro, mas eu não acredito de forma alguma numa questão desse tipo. O que me parece, por outro lado, é que os fatos que você destacou são todos fatos de sujeitos, o que não infirma de forma alguma a validade dos preceitos. O que a gente tem é um problema de eficácia, né? Por exemplo, se eventualmente, claro, aqui a gente tem os ônus da própria do exercício de uma queixa-crime, por exemplo, da moça lá que você mencionou. Poderia. Só que tem todos os outros fatores que são envolvidos nisso, né? Questões de poder, relações de poder dentro da própria sociedade. Mas o que me preocupa, efetivamente, com a legalidade, por que eu sempre bato nessa tecla da legalidade, não desconheço e não nego as distorções que as pessoas fazem na prática com o instrumento da legalidade, mas é justamente para que a gente consiga ter uma formação jurídica de que as pessoas cheguem e, quando forem decidir, tenham critérios para decidir. Eu acho que o grande problema da nossa formação jurídica hoje, não sei, é que muitos dos sujeitos entram por uma vertente crítica, mas não se atentam à leitura dos clássicos. As críticas vão no sentido de tentar melhorar, muitas vezes, aquilo que a gente tem, porque a gente vai ter que ter um direito. De alguma forma, a gente vai ter que ter um direito, né? Vai ter que ter alguma forma de regramento social. Mas que aqui também, inclusive aqui da América Latina, no nosso contexto, não sou adepto de uma importação também refletida no modelo estrangeiro. O que me parece, sim, é que a gente tem que pensar uma legalidade nossa. E dentro da legalidade, ela tem espaços inegáveis de discricionalidade. É impossível que a gente tenha, que varia o grau a depender do dispositivo, né? Mas, veja, um exemplo é o próprio Binder, que ele, quando defende a reforma processual penal, quando ele teorizou a respeito da reforma processual penal na América Latina, um dos pontos que ele batia, ele e o Mayer também, né? É que a gente tem uma persecução penal baseada na legalidade ao invés de um princípio de oportunidade. A gente tem critérios de seletividade que estão mascarados. E, de fato, a gente tem. É isso que acontece na prática. Só que a questão que me parece é a seguinte: tá, a gente tem critérios de oportunidade que funcionam, a revelia da legalidade. Agora, o que me preocupa não seria melhor, ao invés de pegar e tomar uma decisão de, não, então a gente tem esses critérios de seletividade que sempre vão acontecer dentro da legalidade. Ao invés de a gente pegar e abandonar esse modelo de legalidade, da persecução, introduzir dentro da legalidade mecanismos que deem abertura de agir para esses funcionários públicos, porque, de fato, a gente tem uma estrutura de formação desses próprios funcionários, a gente vê os esquadrões policiais, com figura de caveira, tudo mais, mas é uma questão de formação também, né? A gente tem que identificar os pontos precisos que nos geram todos esses problemas com efeitos sociais terríveis que a gente viu nas imagens e nos atos que você relatou, mas parece que, de fato, a gente tem que vencer, e através da legalidade, é isso que eu tento com esse discurso, tá? Eu quero tentar chegar nessas pessoas que acham que esse tipo de discurso que você destacou são discursos razoáveis, que não são, né? Essa que é a minha preocupação. Não é que eu sou um cara que é crente, que a legalidade vai resolver os problemas. Não vai. Não vai. Tanto que se você pegar e promulgar uma lei e ninguém cumprir, que no Brasil tem um negócio que eu não consigo entender, que é a lei que não pega. Como não pega? Né? Basicamente isso. Mas um dos pontos que eu até mencionei o Binder, se fala, não só essa questão do princípio da oportunidade, é que ele trata o sistema penal a partir de uma perspectiva abolicionista, né? Para ele, então, a gente teria que ter mecanismos de gestão de conflitividade. A mim me parece que, na verdade, isso não é tão incompatível com a legalidade. A gente consegue ter esse tipo de mecanismo discricionário dentro da própria legalidade. Inclusive, prever para esses mecanismos controle. Eu tenho essa crença porque, de fato, como a gente viu, isso a gente está em pleno acordo. A gente tem uma sociedade absolutamente desigual. Legalidade não garante a igualdade aqui no Brasil. É uma falácia muito do discurso da legalidade aqui. E a questão tá, e se a gente não tem a legalidade, a gente vai dar o que para esses juízes que pensam assim decidir?
Esse que é o grande pergunta que eu fico. E esse que é a grande dificuldade que eu sinto. Eu acho o seguinte, Bruno. A primeira coisa é o seguinte, agora mais calmo, né? Já apresentando, eu coloquei ali o contexto inteiro do que o policial fala para fazer. São vários exemplos, assim, você não precisa nem ficar, né, assim, de forma que isso que você fala que são sujeitos, não são sujeitos fora da curva, né? Ou seja, são sujeitos generalizados, acontece de maneira muito recorrente, né? De tal forma que a gente faz a pergunta seguinte, é que nem eu vou fazer uma metáfora do Viveiro de Castro, antropólogo brasileiro, Eduardo Viveiro de Castro, né? Que ele fala no Brasil, a pergunta não é quem é índio, é quem não é índio, né? Ou seja, a pergunta é assim, não é onde que tem legalidade, é onde que a legalidade está e para que ela está, né? Eu acho que é a grande chave. E aí é o seguinte, eu vou te falar assim agora como que eu penso esses pontos que você coloca, né? Primeira coisa, eu acho o seguinte, eu não sou uma pessoa contra a legalidade, eu acho que, por exemplo, dentro do sistema que está posto, nós temos que, de fato, trabalhar em cima dela de forma crítica, realmente crítica, eu acho que isso que falta. E o que significa um trabalho realmente crítico, caríssimo Bruno, na minha perspectiva? É você localizar, né, não, eu falava ontem para os alunos isso na aula, não a lógica das coisas, mas as coisas da lógica, ou seja, a eficácia de uma lei ou não, a lei que não pega ou não, ela é um sintoma muito claro da desconexão da lei com a própria realidade. Ou seja, a construção legislativa brasileira, a construção do direito brasileiro, que tem uma tradição muito clara na história do bacharelismo, da ideia do nefilebatra, aquela pessoa que vive nas nuvens, e até hoje se constitui dessa forma. Ou seja, vou dar um exemplo lá para os alunos. Nós tivemos, Bruno, 400 anos de escravidão e de colônia no Brasil, mais ou menos. 400 anos. O que você estuda na faculdade de Direito? 5 anos que você não fala sobre isso, está no teu DNA. Está nos teus pais, dos teus avós, dos meus, de todo mundo que está aqui na sala, e nós não discutimos isso não é um ponto relevante. E a pergunta é, o que se oculta através disso? Né? Porque quando você se afirma, quando afirma uma coisa, você nega milhares de outras. Né? Então, me parece que a grande chave, eu acho que eu concordo com você nesse ponto, eu acho que nós precisamos fazer uma leitura de uma nova legalidade, um novo nomos, uma nova forma de constranger aqueles que têm poder sobre os demais. E isso não é uma demanda fácil, não se trata de reformar o judiciário ou reformar a polícia, se torna de algo muito mais profundo, que é perguntar o que nós queremos. Que tipo de judiciário nós queremos? Qual que é o judiciário? Você quer o judiciário que sai na televisão, Bruno? Falando que ele é o garantidor de direitos, que ele dá direitos para todo mundo, que ele salva a sociedade da corrupção, né? Você quer que tipo de judiciário nós queremos? Né? Que tipo de polícia nós queremos? Ou seja, essa é uma pergunta fundante do processo brasileiro que nunca nos foi dada de decidir. Sempre foi tolhido do povo brasileiro o processo pelo qual se constitui os parâmetros de legalidade. Então, eu acho que nesse primeiro momento, nós, enquanto estudantes, críticos, né, e com esse espírito que, mais uma vez, eu lhe saldo, né, dessa pessoa que se expõe as ideias, né, que se submete à crítica, assim como eu, isso é o ato mais belo da ciência. E se trata de a gente ser crítico. E significa o que isso, mais uma vez? Olhar para a realidade. Então, não nos importa agora, nesse momento, defender a legalidade, porque essa legalidade que está posta aí não é a legalidade que nós queremos. O fim da legalidade que nós queremos não é essa. Então, nós precisamos localizar empiricamente quais são os usos da legalidade no Brasil, que começa com esse debate que fizemos aqui agora. Por exemplo, a eficácia daquilo que você chama dos preceitos, né? Ou não, né? Isso aí precisa ser localizado dentro do sentido das ações dos ministros, dos embargadores, dos policiais, dos advogados, para que a gente verifique primeiramente qual é digamos assim, o objeto fundamental que torna a legalidade um instrumento tão pernicioso, tão digamos assim, problemático, a ponto que nós chegamos ao ponto aqui de fazer uma crítica tão contumaz a algo que deveria ser pensado como um salvaguarda do cidadão. Olha que curioso, o cidadão, a conta, né, era uma vez, né, que eu falava lá, é isso, a legalidade serve para nos proteger. Então, ou seja, a gente precisa localizar por que isso não acontece. Então, a pergunta não é por que o que é ilegal, é como a legalidade tem finalidade. Qual que é a finalidade da legalidade? Ela serve para quê? Na minha perspectiva, ela serve muito mais, ela tem um efeito muito mais político e poderoso, por isso que a política é muito forte na dobra, né, do que é legal e do legal,
né, de garantir licitude, de garantir privilégio, de garantir, né, o que você possa imaginar aí, por exemplo, dessa estrutura dessa ordem social. Ou seja, a ordem social não nos pertence, né? Esse que é o grande problema, e a legalidade dessa forma também não. Ou seja, em vez de constranger o magistrado, aquela juíza que absolveu o filho dela, que soltou o filho dela com 127 quilos de maconha, né, que colocou que ele tinha uma síndrome, ela foi aposentada. Então, antes de discutir a legalidade, que é um conteúdo muito mais racional, muito mais de controle, precisamos perguntar justamente para que serve o direito no Brasil. Para que a nossa estrutura judiciária, ela é uma piada, é o judiciário mais caro do mundo. A formação dos nossos juízes, ela é deficitária em extremo. A prova de concurso público, ela revela justamente um sistema de seletividade social muito próxima, né, do sistema de apartheid. Né? Só que é mascarado pela legalidade, é mascarado pela neutralidade. E a gente precisa o quê? Eu acho que nesse momento, caríssimo, eu acho que isso nós nos unimos, eu vou dar a finalidade aqui da minha fala, reconhecer, escancarar as mazelas da nossa legalidade para que a gente possa constituir uma outra. Uma questão que me surgiu da fala. Então, para você, qual que é o papel da dogmática jurídica com a legalidade? A gente tem uma função descritiva, o que é? Porque a questão que foi colocada a gente tem que descrever os problemas. De fato, a gente tem que descrever os problemas, e a mim me parece que isso é uma questão dos sociólogos, né, propriamente. Tem que entender essas estruturas e tudo mais. Mas o que nós, do direito, vamos fazer a partir disso? Né? Esse que é a grande questão. A mim me parece que o ponto de partida para a gente poder teorizar é a linguagem que a gente tem como uma significação comum de base dessa própria legalidade. Porque, querendo ou não, a gente tem uma Constituição que é uma Constituição boa. Né? Não dá para dizer que não, a gente só não tem eficácia daquilo. Não é toda a legislação brasileira que é ruim, que não é garantidora. A gente tem lá, de fato, vários dispositivos que só não são efetivos, me parece, por uma questão de formação, ou acredito eu, com muita esperança, né, que é só uma questão de formação, mas não sei. Eu fico pensando, né, o que faz... A dogmática, ela tem um papel de constrangimento intelectual, mas aí nós caímos num outro problema, tal qual o judiciário, as nossas universidades. Ou seja, a nossa universidade... E aqui, por exemplo, nós temos alunos que estão se formando, e eu não falo a nossa universidade, a Unicecal, eu falo o sistema universitário brasileiro, ele também sucumbe do mesmo mal. Né? Para que serve a universidade brasileira? Para que nós formamos as pessoas? Formamos as pessoas para ser mecanismo de transformação da sociedade ou formamos pessoas para ocupar vagas de mercado de trabalho? Essa é uma pergunta fundamental. A universidade, os intelectuais não poderiam estar a esse serviço. Então, por exemplo, a Universidade Federal do Paraná, do qual eu faço parte como aluno, estudante, ou seja, uma das universidades mais importantes do Brasil, ela está muitas vezes constrangida com as suas próprias regrinhas do seu próprio jogo. Quer publicar na Qualizar, quer chamar os professores, até essa boa convivência, essa boa relação, a luta, você ser reconhecido internamente pelo seu próprio campo, e daí você vai, né, buscar essa valorização com nenhuma importância em que o que você diz tem efeito social prático. Nenhuma, zero importância com isso. Você não está preocupado, isso não é o direito, tá? A sociologia, a ciência política, a antropologia um pouco menos, mas, né, ainda assim faz parte desse contexto. Então a grande pergunta é, quais são os papéis, ou seja, o que nós devemos esperar dos dogmatas penais brasileiros? Será que a nossa principal função é ir para a Europa, ir para os Estados Unidos, é ir fazer, né? E eu falo até por mim, eu fui lá justamente para estudar dogmática penal, né? E daí justamente voltar aqui, se relacionar no campo, e daí você é amigo do juiz, daí você, né, não pode ficar falando mal do judiciário, né? Eu vi uma palestra do Cirino um tempo atrás, ele falando, o juiz, né, é um ou outro, né, que é problemático. E na minha opinião não é um ou outro, é uma estrutura toda ela condicionada, pensada para ser desconectada do campo da realidade. Então nós dogmatas, se nós realmente queremos ser críticos, como eu acho que você quer ser, Bruno, e você é um cara que o século XXI depende de pessoas boas como você, primeiramente, atacar a origem dos saberes. O nosso saber desconectado da realidade, ela tem uma origem, é a universidade, inclusive. Então, fazer uma crítica contumaz ao processo pelo qual se constitui o saber dogmático é crucial.
por exemplo, a que serve a dogmática? A quem serve a dogmática, né? Será que a dogmática, por exemplo, tem um efeito de constrangimento? Não tem um efeito de constrangimento porque ela está submetida não à legalidade, não à intelectualidade científica, mas também a uma ordem social, daquilo que você muito bem já falou para mim uma vez, né? De Vossa Excelência, não sei o que aquilo que a sociologia vai chamar de obséquium, né? Que, tipo, que é o respeito à estrutura social, mas a partir do gracejo. Ah, excelência, nobre não sei o que lá. Então a gente não critica. A gente não critica. Você não pode criticar um canônico. Deus o livre, você é ofendido, você leva um tapa na cara de se falar mal da criminologia crítica, por exemplo. E eu pergunto, qual que é a contribuição da criminologia? Eu sou o cara da criminologia crítica, você sabe disso. Mas qual que é a contribuição nossa? A contribuição criminológica sai dos morros, das comunidades, daquelas pessoas que fazem associações para sobreviver à violência do Estado e se organizar nos seus pleitos políticos. Então, ou seja, eles são muito mais críticos que nós. Então, o que nós temos que fazer é abaixar as nossas orelhas e aprender com aqueles que sobrevivem, que vivem sob a pressão da ilegalidade do Estado, do ilegalismo do Estado, ou, se preferir, da própria legalidade dela. Porque a legalidade compõe a ilegalidade. Então, ou seja, eu acho que nós, a dogmática, ela precisa ser refeita, e refeita com bases no real. E a nossa base não é real, por isso que não alcança, por isso que a gente vê o cara usando teoria como ele quer, né? Ele pega o domínio do fato, criado na Alemanha por Karl Rock, num contexto específico, muito belo, inclusive, de retomada das visões valorativas do direito, afastando de um direito desconectado do processo político, né? Típico do regime fascista, retomando essa linguagem, e aqui no Brasil é utilizado ao contrário, é utilizado para o processo de incriminação das pessoas, né? E daí você vê, por exemplo, o princípio da publicidade, um princípio tão caro do processo penal, jogado, por exemplo, agora ao escrutínio público, como se fosse, por exemplo, o fato de você poder divulgar a vida dos outros, que são perseguidas criminalmente. Então, o que nós devemos fazer? Eu acho que eu vou te falar o que nós não devemos fazer. Nós não devemos continuar fazendo o que fazemos, por quê? Porque nós não conseguimos constranger os outros. A dogmática atual não consegue constranger. Por que ela não consegue constranger? Porque ela não é real. Ela é feita num próprio mundo, numa própria ilúzio, com suas próprias regras de campo, com seus próprios valores, e mais importa isso do que constranger. Então, para a gente constranger realmente, nós precisamos localizar aquilo que, por exemplo, o Jacinto fala na fala dele, o tempo todo, né, denunciando, né? Ou seja, obviamente que aqui nós estamos fazendo um diagnóstico, e obviamente, para além do diagnóstico, nós vamos ter que pensar mecanismo. E agora, só para concluir, né? Falo para cacete, né? Só para concluir. Então, para além do diagnóstico que vamos ter que fazer para poder localizar os problemas, nós precisamos propor. E qual que é a primeira proposta, eu acho? A primeira proposta tem a ver com a origem do saber. Então, ou seja, nós precisamos localizar a fonte pelo qual se constituem as relações de poder que são utilizadas no Estado e na legalidade e pelo direito. E aí nós precisamos localizar a universidade e o papel do intelectual, do dogmata no Estado brasileiro, que não pode ser as bibliotecas, mas sim deve ser as palafitas, as prisões e os calabouços brasileiros. Eu tô de acordo com você na maior parte disso que você falou. Eu só tenho uma questão. Tá, tem que descrever a realidade. Mas qual que é a força persuasiva da descrição da realidade para o constrangimento das práticas? Esse que é o ponto que fica. Porque a mim parece que a legalidade é um meio que, através da sanção prevista, a gente consegue constranger se ela for aplicada, né? Eventualmente, você sabe que só sabe conhecendo o processo de criminalização secundária que não é sempre que isso vai se dar, né? Mas o ponto é, a gente vai descrever, mas como que vamos constranger a partir disso? Eu tenho uma chave ótima para isso, que é a seguinte, não é uma chave minha, inclusive, né? Que é o seguinte, nós falamos que nós temos a teoria da teoria, né, e a teoria da prática, eu falei isso na minha fala. Isso é muito evidente. O que significa a teoria da teoria? Uma teoria que é pensada desconectada da prática e uma prática que sempre possui uma teoria, né? Ainda que não seja uma teoria que seja compartilhada do método, né? Ou seja, a pessoa fala, não, eu acho que isso porque meu pensamento é assim, então eu acho isso. Então aqui não compartilha o método, então você não tem como defender a pessoa nunca, né? Porque você não sabe qual que é o método da pessoa. Agora nós precisamos saber o seguinte, nós não podemos esquecer de uma coisa, Bruno, que a teoria tem efeitos práticos. Então, ou seja, nós precisamos saber quais são os efeitos práticos das teorias. Ou seja, o que significa dizer o seguinte, eu vou dar um exemplo. A palavra genocídio. A palavra genocídio ela não existia antes de 46. Em 1946, né, do julgamento de Nuremberg, dos fascistas, um advogado polonês desenvolveu essa palavra para
para enquadrar o comportamento do regime nazista. Desde que foi criada essa palavra se espalha, porque quando a palavra é dita, todo mundo sabe, ela torna-se de todos. Então, os cientistas sociais, os juristas do submundo, ou seja, aqueles juristas que nós nunca vamos saber o nome, porque nós estamos mais preocupados, né, em citar os autores que são autores europeus. Vou dar um exemplo de você, que você falou aqui agora do Norberto Bobbio. O Norberto Bobbio é um autor muito curioso, né? E apesar de eu poder fazer várias críticas a ele, ao eurocentrismo e como ele é lido, né, no Brasil, mas é uma coisa que tem que homenageá-lo. Ele tem um texto no final da vida dele, que é um texto sobre um pouco da história dele, da formação dele. Eu não lembro agora qual é o nome do texto, né? Contando um pouco da sua experiência. E ele cita nesse livro 0 autores que não seja italiano. Ele não cita nenhum francês, nenhum alemão, nenhum, só autor italiano. Por quê? Porque ele é italiano, é óbvio isso. Agora, se você, Bruno, você não consegue fazer isso. Eu não consigo fazer isso. Obrigatoriamente, nós temos que retomar aos autores clássicos. E quem que é o clássico? O clássico não é o latino-americano, o clássico é o europeu. Sempre é isso. Então, ou seja, a gente acaba sendo submetido a um tipo de esforço, né? Por assim dizer, intelectual, que constrói uma teoria, mas ele não pensa os efeitos práticos dessa teoria. Então, por exemplo, está falando de genocídio, só para retomar aqui. Então, o movimento da palavra genocídio, ela começa a ser identificada em vários países colonizados, que falam, olha, isso aí que o Hitler fez com os judeus, os portugueses fizeram aqui em Moçambique também, hein? Fizeram aqui em Congo, aqui os belgas, fizeram aqui na América Latina, e fizeram não sei o que lá, e começa a se espalhar genocídio pelo mundo. Opa, o que não existia antes passa a existir. E hoje nós vemos os movimentos periféricos do Rio de Janeiro com uma placa escrita "Pare o genocídio da população preta". Black Lives Matter, né? Ou seja, dizendo, ó, parem de nos matar. Então, ou seja, a força da teoria, ela tem efeito prático. Agora, o efeito prático dela só vai existir se ela tiver finalidade prática, que é aquilo que eu estou falando, que se ela se comunicar com a comunidade. Então, ou seja, se ela tiver um sentido pelo qual as pessoas possam utilizá-la. Então, eu vou te dizer mais uma coisa. Nosso papel como dogmata não é dar os fins os fins políticos dos juízes, constrangê-los politicamente, porque, em último caso, é isso que fazemos, né? Constranger pelo poder da ciência. Quem deve constranger é a população. Nós não devemos ser, né, como é que se diz, um autoritarismo intelectual, que nós vamos arrumar a solução. A solução já está no povo brasileiro que sobrevive essa mazela. Então, nós temos que fazer o quê? Instrumentalizar os movimentos sociais, Bruno. Discutir com eles, dar a eles a força da legalidade, dar a eles a força da legitimidade do argumento científico. Ou seja, nós devemos fazer ciência para eles, com eles, para instrumentalizar novas formas de luta política, novas formas de constrangimento. Nós estamos tendo agora, por exemplo, só para concluir, caçar um alvará lá da Rede Abraço. A Rede Abraço produz maconha medicinal para centenas de famílias, com crianças, com velhos morrendo, precisando daquele remédio. E a Anvisa pediu o caçamento e o juiz cassou a autorização deles. Eles estão organizando, por quê? Porque tem um monte de médicos junto, um monte de juristas junto, dando instrumento a essas mães, a essas pessoas que estão sofrendo, para falar, olha, você tem direito à saúde. E daí, obviamente, esse constrangimento vai surgir algum efeito. Então, eu acho que mais do que a dogmática serve ao juiz, a dogmática serve para instrumentalizar os povos, né, os espaços, os movimentos daquilo que eles podem ou não fazer, como muito bem faz o MST. Ele não invade, ele ocupa legitimamente, porque ilegal é a terra que ele está ocupando. Bom, eu fico pensando, né? De fato, a questão é na formação que a gente tem que atacar. Isso é um ponto que a gente tem em comum. A gente tem que focar na formação das pessoas. Agora, eu fico pensando se com a descrição efetiva da realidade, eu sou um cara mais positivista, sabe? Eu fico com receio, na verdade, da persuasividade que a gente eventualmente possa ter teórica com relação a isso, porque através de uma ideia que você apresenta um mecanismo que a pessoa consiga atuar na prática, né?
consiga como um critério regulador dos comportamentos, né? Utilizando a legalidade a partir disso, né? Parece que a gente consegue regularizar uma prática, entende? A gente tem a crítica toda à legalidade de ser universalista, né? Isso da concepção do mundo esquerdo. Mas se, veja, partindo de uma ideia de que é possível, eventualmente, se a gente conseguir uma representatividade política ampla para aqueles que vão formar a legalidade, o problema da legalidade não existe mais. Essa questão de você reduzir as pluralidades. Porque se no momento da formação as pessoas efetivamente participam e têm a possibilidade de participar, e essa é a grande dificuldade nossa, parece que o problema é resolvido nesse ponto, nesse aspecto. E que, de fato, se a gente quer ter alguma regularidade, alguma noção de segurança ou de certeza, que, de fato, só uma sensação, mas se a gente quer ter uma significação de base bem delimitada e uma aplicação previsível, claro, vai depender de boa vontade, vai depender do mecanismo de controle daquela aplicação prática. Eu acredito mesmo nesse ponto. E aqui eu acho que a nossa discordância é você parte de um direito a partir de uma noção realista, né? Eu parto de uma noção positivista. Eu acho que essa é a nossa divergência maior, né? Eu vou dizer mais, assim, eu acho que também, Bruno, tem uma coisa assim, eu acho que a gente pode deixar para os próximos debates, porque eu acho que a gente vai ter que aprofundar, né? Nenhuma solução sai rápida, né? Você falou exatamente isso, o imediatismo é um problema, né? Você querer criar uma bricolagem de coisa para salvar alguma coisa. A gente nunca teve uma revolução no Brasil. A legalidade é fruto de revolução. Porque ela impõe um nomos novo, o novo princípio fundamental de divisão da realidade. Nós nunca tivemos isso no Brasil. Ou seja, o único momento que nós tivemos isso foi em 60, com o governo do João Goulart, que abriu-se espaços para as reformas necessárias do Brasil naquele momento. Reforma administrativa, tributária e, sobretudo, a reforma da terra, porque o Brasil, enquanto país subdesenvolvido, era dado a ele o único espaço internacional de comércio, o espaço agrário. Então, tudo isso estava sendo discutido. O que se apelou na época? A legalidade. Ou seja, a ditadura militar, ela até hoje tem esse apelo, né? A revolução da legalidade, né? Depois o próprio Brizola, um pouco antes, briga com isso, também faz um movimento da legalidade contrário, ou seja, dizendo que era ilegal aquele ato. Marighella, Carlos Marighella, um herói brasileiro que deveria ter uma estátua dele em cada cidade, ele falava que o movimento de guerrilha que ele armou, que ele organizou, né, era um ato legal, porque ilegal era o governo. Então, ou seja, aí tu nunca passou por um processo de reconfiguração das bases. E é por isso que eu lhe digo, se há um instrumento, talvez for até um pouco... tão utópico quanto a gente acreditar que vai ter uma representação institucional democrática, né? Talvez a revolução seja até mais viável que isso. Se tem um instrumento, então, que a gente tem que munir, é a revolução. O que eu digo a revolução? Não é uma revolução daquele período, a revolução dos movimentos, né? Ou seja, daquelas pessoas que submetem-se, que são submetidas a essas relações de poder. E aí, talvez, o constrangimento. Nós não temos poder de constranger. Nós somos submetidos a esse mesmo campo deles, entendeu? Então, ou seja, por exemplo, tem juiz que é doutor, cara. O Mengele lá, o José Mengele, era doutor. Ou seja, o fato do cara ser acadêmico, né, o academicismo, inclusive, é um próprio problema em relação a isso. Então, a gente precisa se dobrar ao real. Se dobrar ao real. E não significa não ser positivista. Eu sou né, não sou uma pessoa que rompe com o positivismo em termos totais. Pelo contrário, eu sou uma pessoa que... Muitos autores positivistas, como, por exemplo, o próprio Durkheim, é uma pessoa que eu tenho profunda admiração intelectual, né? Sim, mas positivismo sociológico, não jurídico. Né? Não é, né? Positivismo jurídico. Então, tudo bem, mas tem uma origem comum, né? Agora, eu acho o seguinte, a própria noção de positivismo, ela precisa também estar submetida ao crivo, não ao crivo racional puro, né, da razão, né, puramente kantiana, mas sim submetida a esse esforço de compreender a razão das coisas, ou seja, as pessoas não obedecem ou desobedecem, ou o juiz não cumpre a lei, né, o policial, o advogado, isso é muito, como eu digo, um sintoma muito claro de que a lei ela não serve. Né? Ou seja, ela é desrespeitada porque ela não tem uma aceitação, e essa aceitação ela é do cunho moral, né? do cunho do sentido que são dados a ela. Então, a gente precisa alimentar os movimentos sociais brasileiros, porque esses, sim, né, movimentarão qualquer processo de mudança e de construção de uma legalidade, né, que tenha mais de legitimidade perante o ponto.
A pergunta é por que as pessoas obedecem ou desobedecem, né? Por conta disso, algumas não veio legitimidade naquilo, né? É o Boitie, né? Tem uma pergunta ali para você, que... Bruno. Eu acho que o Rafael Moreira deixou uma pergunta. Não sei se ele está aqui ainda. Que eu leio? Eu vou ler para você. Senhor Bruno, caso haja espaço para perguntas, o senhor acha que as últimas súmulas, o que você acha das últimas súmulas do Tribunal Superiores? Compreendi sua fala acerca da legalidade. Nada obstante, não lhe parece que às vezes os legisladores criam lei penal apenas para favorecer determinados grupos? E nunca se esqueça, Rafael, quando você favorece, você desfavorece também, né? E também lembro de uma importante contribuição jurisprudencial que retirou o ordenamento à vedação da progressão do regime para crimes hediondos, que fora criado pela lei. Exatamente, vai lá. Mas a questão nesses pontos, são duas coisas distintas, né? A questão da súmula, parece que é uma tentativa de tentar conter a abertura dos textos, que sempre vai estar inerente à própria linguagem utilizada nos dispositivos, que não tem como eliminar, né? Uma tentativa de cercar esse sentido a partir de uma súmula. Permanece o problema, porque você, de toda forma como você tem o texto aberto da própria regra, que foi simulada depois, questão simulada, você vai ter a abertura do texto da própria súmula. Então, para esses fins, parece uma questão que não resolve efetivamente tudo. Tem importância prática aqui, é uma fonte de direito legítima aqui no Brasil, né? E me parece que sempre que a gente for tratar desses temas, a gente tem que recorrer ao nosso ordenamento, qual que é a nossa estrutura jurídica. Bom, a questão, agora passando à questão dos legisladores criarem uma lei penal para determinados grupos. Sim, a gente tem problemas com relação a isso, e estão justamente no problema de representatividade dos sujeitos que estão lá, no controle desse exercício da atividade legislativa, que não tem um controle público efetivo, e quando isso acontece, essa que é a ideia de ter um poder judiciário que funcione adequadamente, como deveria, que se faça controle de constitucionalidade desses dispositivos. Se você tem uma lei penal que é direcionada a um grupo específico, evidentemente que viola a isonomia constitucional. Tem que ser declarada a legitimidade constitucional disso. Então, dentro desse contexto, não tem, com essa atuação do próprio Poder Judiciário, não está tendo uma atuação criativa no sentido efetivamente do julgador, sabe? Ele tem esse mecanismo de falar sobre a ilegitimidade constitucional das normas. Ele tem isso por lei. Então, assim, de fato, é possível uma via dentro da legalidade para o controle das próprias normas, é uma forma de controlar a estrutura e dar coerência para o ordenamento. Que é importante que tenha uma coerência, pelo menos uma pretensão de coerência para que a gente consiga tornar a coisa mais compreensível. Porque o grande problema é que, me parece, a maior preocupação quando fico insistindo nesse negócio de legalidade e que a dogmática tem que ter um papel de sistematizar os preceitos da legislação, é que num cenário de confusão, cada um faz o que quer, porque você não tem uma linguagem comum. Esse que é o problema. E nem na dogmática. Exatamente. A questão a gente tem que ver quais são os pontos efetivamente comuns. Daí, a partir daí, sim, sempre vai ter abertura para discussão. Trata de linguagem, né? Não, e olha só, Bruno, por exemplo, agora na prova de concurso do Ministério Público do Minas Gerais, vai cair, tem um livro agora que cai, que é Bandidolatria e Democídio, que você escreveu um artigo sobre isso. Ou seja, vai virar doutrina, bro. Você tá entendendo? Então, isso aí tá louco. É verdade, mas é verdade. Vai cair no concurso, isso aí? Não, vai cair por conta do seguinte, porque estavam discutindo quem que ia compor as bancas, e quem compõe a banca de direito penal ou de processo penal é um promotor que é o lavista tal, e compartilha essas coisas. Então, qualquer pessoa que estuda para o concurso público, olha só, está abaixo da legalidade. A legalidade não reconhece, não vai estar ditado o livro. Mas qualquer pessoa que estuda para concurso público sabe o quê? Quem que você pesquisa? Os caras que estão na banca. Os caras que estão na banca, você vê todo mundo que ele posta, o que ele faz, qual livro ele lê. Então, ou seja, vai virar um livro obrigatório, porque, obviamente, o cara da banca é esse. E a discussão era sobre isso. Eu te mando o vídeo depois. Os procuradores debatem isso. Falam, mas não pode, porque vai desqualificar o concurso de outros caras. Não, tem que respeitar as opiniões diversas, né? Então, ou seja, a própria dogmática, como ela não é científica, porque ela fica ela não é científica porque ela não é crítica, porque ela não olha para a realidade, ela não olha para a realidade, ela não está preocupada com isso, né? Ela se constitui nisso aí, sabe? E daí isso gera uma frustração grande. Eu entendo você, eu vou te falar, olha, a legalidade eu tenho uma dúvida que a gente pode discutir no próximo.
se ela tem uma função mínima de proteção, ou seja, por exemplo, nós vimos essa decisão agora bonita do ministro, né, um texto lindo, falando, por exemplo, sobre a proibição da polícia entrar na casa das pessoas. Ele cita um texto, né, dos ingleses. Chegou a ver ou não? Não, desculpa, não vi, meu irmão entrou foi aqui. ontem à noite, foi ontem que saiu. Então ele fala que só pode ter autorização por escrito, que ele não pode entrar na casa dos outros, assim, de madrugada, dizendo que o cara me autorizou. O cara me autorizou a entrar. Né? Então, ou seja, o cara reconheceu a realidade, ele sabe que tem uma violência ali. Então falou, tem que ser por escrito, documentado, senão não vai poder entrar. Porque nem o rei da Inglaterra pode entrar no casebre do homem mais pobre. Pode entrar o vento, pode entrar a chuva, mas o rei não pode entrar sem autorização. Ele usa essa referência. Bonito, tu ajudou. Esse caso que ele fala lá, né, por exemplo, também teve o judiciário atuando. Nós temos que eu chamo de heróis da burocracia, que são as pessoas que resistem a essa tendência hegemônica desses campos, né? Mas são minoritários, não há dúvida disso. Então, minha pergunta é, será que a legalidade tem essa função ou ele serve só realmente para mascarar, né? Olha, eu acho que uma coisa que a gente tem que colocar em termos distintos, Eduardo. Se esses caras que cumprem o próprio dever são colocados como heróis da burocracia, o que são esses outros? Porque para mim esses outros são parasitas que estão ocupando um lugar, fazendo o que não deveriam. São os Eichmanns, né? Não, essas pessoas vão te contar. Estão fazendo o que ali? Como é que o cara vai botar isso a tipo de dogmática? Como livro de dogmática, esse livro de bandidolatria e de homicídio? Um negócio horrível. O cara não tem noção de legalidade. Despreza absolutamente, né, aquilo. Ou seja, tem desprezo pela academia, mas... Se a gente tem eu acho que essas pessoas, né, é muito engraçado ver o seguinte, mais uma vez vale a pena ver, né, qual o papel da legalidade, porque essas pessoas que nós achamos que cumprem a legalidade, elas são escrachadas dentro do próprio campo delas, entendeu? Então, um promotor de justiça que não encarna o inimigo do advogado e que age sobre a sua própria consciência conforme a legalidade, ele é expulso do tribunal do júri. Porque o tribunal do júri tem que ser alguém que tem sangue nos olhos, né? Para condenar, para não sei o quê. Então, são dilemas que nós temos que enfrentar aí, mas, mais uma vez, eu apelo a você. Eu acho que vale a pena a gente sempre pensar nisso. A nossa função é, sobretudo, em relação ao povo, né? Ou seja, nós temos que instrumentalizar a legalidade do povo. O povo tem que saber usar esse instrumento para ele constranger. Porque é ele que precisa. Eu estou em casa tranquilo aqui, né, cara? Estou em casa tranquila, né? Nossa vida é acomodada. Então, a legalidade, né, em certa medida, nós fazemos parte desse conjunto, né, esse coletivo de 10% da população que mantém essa estrutura. Agora, aquela mãe preta da comunidade periférica, com 4 filhos, que 70% das famílias brasileiras são controladas por mães ou por avós, que fala para o seu filho, ó, filho, não, se vê a polícia, não corre, porque ele pode te matar, né? Essa mulher perdeu o filho. Essa mulher é a capaz de constranger. Ela constrange. Né? Não é nós aqui na academia, né, com nossos textos e apelando a quem quer que for que vai convencer as pessoas. O que tem que convencer as pessoas é o clamor, o peso, o cheiro da realidade, que é sobre aonde estão, como naquela última imagem que eu mostrei, ó, vale a pena colocar ela aqui novamente para finalizar, né? Que estão sobre a canga do povo brasileiro. Agora deixa eu ver se eu lembro. Tinha me vindo uma questão que era muito importante, que eu tinha que te dizer que está me faltando agora. O que se disse uns 4 frases atrás? Me deu um branco agora, cara. Era um negócio muito importante. Da dogmática do bandidolatria e homicídio. Cara, uma coisa que a gente tem que deixar claro isso, me parece que a gente tem uma incompreensão em relação ao professor-aluno, que é justamente de que tem estudantes universitários que chegam, vêm professores de processo de direito penal como se fossem sujeitos a serviço de bandido. Veja, o ponto é o seguinte, e eu estava refletindo a respeito disso, porque elevaram essa porcaria desse livro, Bandidolatria e Homicídio, a nível de livro para colocar em um concurso público. Que vergonha! Porque, cara, isso só é possível porque a gente não está conseguindo expressar que, na verdade, não é tudo uma questão de opinião, não é tudo uma questão de política. Né? Não é doxa, né? Mas tem um ponto
E esse que é o ponto da intersubjetividade compartilhada que eu estava falando, dessa noção crítica de legalidade, é que, veja, tem um ponto que é uma linguagem comum. Por exemplo, o STF não poderia ter decidido contrário à expressão trânsito em julgado do artigo 5º e 157 da Constituição. Porque isso é um critério mínimo aí que a gente tem de possibilidade de tornar a nossa atividade compreensível. Se não respeita isso, claro, é pura violação sistemática de direitos das pessoas. Então, tudo é possível, daí. Exatamente. Daí você não tem exatamente o sistema jurídico. Ali você tem uma pessoa que atua conforme a consciência e vai fazendo o que quer com aquilo que tem. Né? Um ato puro de força. Despido de legitimidade jurídica, mas que acaba sendo legitimado com as práticas. Mas enfim, a gente... Só achei uma coisa só para concluir, que eu acho que tem a ver com o que você falou, assim, né? Mas vai ficar falando, né? Vamos dar encerramento, pessoal. Mas só uma coisa interessante. Assim como a população ela não reconhece mais a legitimidade da política, por isso que os políticos, muito com sabença de burro velho, né, como diz o Vandolim, sabença de burro velho, né, eles fazem o quê? Eles já não são mais políticos, agora eles são gestores. Eu não sou gestor, eu não sou político, eu sou contra a política. Isso se manifesta de várias formas, porque o povo não acredita mais na política. E o povo está errado em não acreditar mais na política, né? E a mesma coisa se dá com a ciência. A ciência, como ela ficou enclausurada nos seus espaços de privilégio, na sua ilúzio, no seu próprio campo, o que ela fez? O povo não acredita mais na ciência. E o povo está errado? Não, quer dizer, a gente precisa, talvez a gente precise reconhecer que nós, em certa medida, somos a dogmático, que nós prestamos até hoje no serviço, nós contribuímos para tudo isso. E nós precisamos agora voltar os olhos para quem de fato merece os nossos olhares, que são aquelas 80% da população brasileira, o Brasil profundo, que sempre foi silenciado. Quantos autores, quantas teses, quantos intelectuais, quantos juristas brasileiros nós desprezamos? Né? Quantos autores nós afogamos no Machado de Assis, que é um sujeito que foi estudar na Europa, fazer doutorado em Paris? Né? Quantos sujeitos foram afogados por Machado de Assis? Né? Ou seja, isso que é a nossa questão. Quantas pessoas, né, que essa dogmática fina, rebuscada, europeia, afogou aqui no Brasil, do nosso direito achado na rua, como escreveu algum autor já na década de 60, 70. Então, acho que vamos voltar a um outro papo, já fica aqui o convite para a próxima mesa, Bruno, a gente fazer um contraste, né, desse direito, né, direito e realidade, ou, né, as funções sociais do direito, as funções sociais da dogmática, né? A gente precisa pensar nisso, a universidade tem que ter função social, senão não tem nada, senão a gente está criando o quê? Técnico, né, para responder X e obedecer, né? Não tem diferença, né? Aí não tem diferença disso para o ensino puramente técnico, que daí não é universidade. Né? A universidade é justamente para dar essa liberdade de pensar, fazer com que as pessoas consigam caminhar com as próprias pernas e pensar com a própria cabeça. Mas, enfim, mestre, te agradeço aí pela oportunidade de debater. Eu gostei muito do evento e depois eu vou pedir para você me mandar o nome desses autores, desse tipo Sérgio Buarque tô dando para eu poder depois dar uma estudada, pensando até em escrever, tornar essa fala aí um texto, tentar transformar isso em texto, já que está escrito, né? Só tem que lidar, ajeitar as referências e tudo mais, né? Mudar da forma oral. Então, obrigado aí pelo espaço, pela oportunidade. Eu que agradeço, cara. É um prazer, né? Um prazer estar aqui debatendo. Gostei muito do horário. Eu acho que os eventos agora, a gente tem que investir em evento assim, evento com menos pessoas mais interessadas mesmo, e promover esse debate, porque nós aprendemos muito fazendo isso, né? Nós não estamos aqui para ensinar, pelo contrário. Esse espaço aqui é um espaço de dialogar, refletir coletivamente. Eu não tenho resposta também, né? Eu tenho mais diagnóstico mesmo, é uma frustração. O aluno pergunta qual que é a solução, né? Como se você pudesse tirar da caixinha, né? A solução é a política. Só posso dizer isso para vocês. É a luta, é a política, senão não vai ter. Sim, exatamente. Política pensada. Eu digo às vezes, né? Se expressar uma posição no âmbito público, pense. Porque se é público, tem que ser compreensível. Porque senão, né? Melhor guardar, eu acho. Só tumultua a comunicação. Então, galera, para aqueles que perguntaram do certificado, a gente vai disponibilizar lá na parte meus ingressos, dentro da plataforma Simpla, no perfil de vocês. Vai estar lá disponível o ingresso, o certificado de vocês aí, nas próximas 24 horas, mas nos próximos dias aí, com certeza, vai estar lá. Tá certo? Se
tiver ficado alguma coisa, se tiverem sugestões, reitero que esse é o nosso primeiro evento desse novo modelo. Se vocês tiverem críticas, ideias, problemas que vocês sentiram no desenvolvimento dos eventos, por favor, me escrevam para que eu possa pensar formas de solucionar. Certo? Agradeço a presença de todos vocês e vamos para a próxima, quando tiver. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado, hein? Foi um prazer. Obrigado. Foi um prazer.